Olá, boa noite. Boa noite para nossa mais uma live aí, né? Mais um dia de live. Hoje no horário de antes, né? Esses dias eu tava fazendo live mais cedo, por conta, até expliquei, por conta do pai de uma amiga minha que internou na UTI. E eu estava realizando os atendimentos dele lá na UTI, né? E também agora, graças a Deus, ele foi de alta, foi para casa. E agora estou realizando os atendimentos dele domiciliar. Então a gente conseguir voltar para o nosso horário normal da nossa live, né? Então, hoje, sexta-feira, o assunto da nossa live é ventilação mecânica invasiva na insuficiência respiratória. Então, quem me acompanhou aí ao longo dessa semana, eu realizei várias lives desde o começo, desde como identificar a insuficiência respiratória, o conceito, os tipos de insuficiência respiratória. E aí depois falei sobre o suporte que a gente pode dar num paciente que apresenta insuficiência respiratória, que foi oxigenoterapia, foi a live da terça-feira. Na quarta-feira falei sobre cânula nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória também. Ontem falei sobre ventilação não invasiva na insuficiência respiratória e hoje vou falar sobre ventilação invasiva na insuficiência respiratória. Então foi uma série de lives para o aquecimento da Semana da Ventilação Mecânica, que vai acontecer do dia 28 de setembro ao dia 2 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, o link está lá na bio do Instagram. É um evento 100% online, 100% gratuito, tá? E é só você se inscrever, as inscrições vão até o dia 28 de setembro, tá bom? Então não deixa para a última hora. E hoje, né, finaliza aí a nossa live falando sobre ventilação invasiva na insuficiência respiratória. Vamos lá? Eu vou desativar aqui os comentários. Se tiver alguma pergunta, coloca na caixinha com ponto de interrogação, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a ventilação mecânica invasiva. Mas antes vamos revisar um pouquinho do que a gente falou ontem, né, na live de ontem sobre ventilação não invasiva. A gente viu que a ventilação não invasiva em pacientes com insuficiência respiratória, ela serve para dar um alívio naquele desconforto, né? Então, um paciente com insuficiência respiratória, ele vai apresentar sinais e sintomas e o mais clássico deles é a dispneia, né? O sintoma mais clássico é a dispneia, que é aquela sensação subjetiva de falta de ar que o paciente vai relatar para você. E sabe-se que a dispneia, hoje, ela é uma das causas, né, principais ali de admissão nas emergências e também nas unidades de terapia intensiva. E o paciente com dispneia é um paciente que ele vai ter um aumento de frequência cardíaca, é um paciente que vai ter um aumento de frequência respiratória, queda de saturação, é um paciente que ele pode apresentar ali uma hipertensão, uma agitação. Então, ele vai apresentar este quadro. E quando eu falei ontem da ventilação não invasiva, ela vai servir para quê? Para aliviar esse desconforto. Como que ela vai aliviar esse desconforto? Ela vai ofertar um suporte mecânico não invasivo. A diferença do não invasivo é porque usa máscara. E agora, falando do invasivo, a diferença é que na ventilação invasiva agora não é mais máscara. A gente vai utilizar ou um tubo endotraqueal ou uma cânula de traqueostomia. Então, ela segue o mesmo princípio da ventilação não invasiva. É o mesmo conceito, é um suporte ventilatório ofertado por um aparelho, um dispositivo, né, que é o ventilador, tá? O ventilador mecânico vai ofertar para esse paciente, ofertar ar, tá? Para este paciente. Então, para que ela serve a ventilação invasiva? Lembra que aquele nosso paciente, a gente viu toda aquela linha de suporte para o tratamento, enquanto isso precisa investigar a causa de base. O tratamento realmente é da causa de base. Eu vou estar dando um suporte para insuficiência respiratória, mas eu preciso tratar a causa de base.
E aí o que vai acontecer? Se o meu paciente ele não respondeu à oxigenoterapia, se o meu paciente não respondeu à ventilação não invasiva, ou se o meu paciente já de imediato apresenta uma parada cardiorrespiratória, se o meu paciente ele já apresenta um rebaixamento do nível de consciência sem proteção de via aérea, é um paciente que está indicado para ventilação invasiva, tá? Então a gente sabe que o ideal é que se evite, né? Claro que se for evitável a ventilação mecânica invasiva. Por quê? Ela aumenta o tempo de permanência hospitalar e ela também aumenta as taxas de mortalidade. Então, o ideal é que a gente consiga reverter essa hipoxemia do nosso paciente, né, que muitas vezes uma insuficiência respiratória ali hipoxêmica, a gente consiga reverter essa hipoxemia do paciente com a oxigenoterapia, com uma cânula nasal de alto fluxo ou com uma ventilação não invasiva. Mas, se for necessário a ventilação mecânica invasiva, então a gente vai precisar otimizar mais ainda o suporte ventilatório desse paciente. Até então, nessas outras estratégias, era necessário que o meu paciente tivesse nível de consciência, colaboração, cooperação, para poder que eu aplicasse a técnica. Já na ventilação mecânica invasiva, esse paciente ele já vai precisar ser o quê? Sedado. Porque é um paciente que vai ficar com um tubo na boca e a gente sabe que o tubo ele vai incomodar o paciente. Então, até mesmo para que seja feita a intubação, esse paciente ele vai ser sedado ou, dependendo, pode ser até curarizado, tá? Então, pode ser realizado um bloqueador neuromuscular se for uma sequência rápida de intubação, como é no caso da COVID-19. Então, o meu paciente ele vai precisar ficar sedado, ser sedado para a intubação, ficar sedado para podermos o quê? Assumir a ventilação desse paciente, porque se esse paciente precisou ir para a ventilação mecânica invasiva, provavelmente é um paciente que pode evoluir com uma fadiga de musculatura, de tanto utilizar a musculatura acessória, ou então de tanto esforço. Era um paciente que estava com uma insuficiência respiratória grave, aguda grave, e aí por isso que foi intubado. Então, agora a intubação, ela vai ser para quê? Para que o meu paciente repouse essa musculatura, descanse, para que consiga-se assumir essa ventilação dele, corrigir a sua hipoxemia, corrigir a sua acidose respiratória e que o paciente, naquele primeiro momento, ele não interfira tanto na ventilação, porque dependendo da causa que levou essa insuficiência respiratória, um exemplo, redução no nível de complacência, né? Paciente com uma complacência reduzida, ele pode ter aumento do drive ventilatório. Paciente com uma hipoxemia, ele pode ter aumento do drive ventilatório. Então, tudo isso vai fazer com que o meu paciente aumente o seu esforço e piore ainda mais o seu quadro clínico. Então, nesse momento em que o meu paciente foi intubado, deve-se permitir um descanso para ele. Esse descanso é ofertado por meio dos sedativos, tá bom? Eu fiz uma live sobre analgesia, sedação e bloqueio à dor neuromuscular na UTI. Se você não viu, tá no IGTV, falando sobre os principais sedativos utilizados na unidade de terapia intensiva. Então tá, então esse paciente agora ele vai ser intubado, foi intubado. O fisioterapeuta ele tem um papel importantíssimo, tá? Antes, durante e depois da intubação. O fisioterapeuta ele precisa conhecer como é o procedimento de intubação. Ah, Cíntia, mas eu não intubo, o fisioterapeuta não intuba, não. O fisioterapeuta não intuba, mas a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. Por que o médico usa o laringoscópio? O que o médico vê lá dentro? Onde que o tubo vai ficar? Como que é a sequência, né? Quais são os materiais que eu preciso? Então, tudo isso o fisioterapeuta deve saber, tá bom? Realizada a intubação desse paciente, esse paciente, né, provavelmente ele tem uma gasometria antes da intubação, e aí você já vai conseguir ajustar os parâmetros adequados para a correção dos distúrbios gasométricos, seja de PO2, seja de CO2. Então,
Paciente foi entubado, sedado e você já consegue ajustar. O ideal é que você ofereça um repouso dessa musculatura por pelo menos 24 horas, tá? Porque esse paciente, ele tava, lembra que um dos sintomas, lá os sinais e sintomas, os sinais era ali ativação de musculatura respiratória, né? Então, esse paciente, ele precisa repousar, não adianta nada ir para a ventilação mecânica e continuar com aquele esforço vigoroso, que aí ele pode ocasionar ali uma lesão auto-infligida pelo próprio paciente por conta do aumento do esforço. Então, naquele momento, é preciso que esse paciente tenha um repouso, descanse por meio dos sedativos. E aí pode ser sedativos de curta duração, para que no despertar diário, logo que interrompida essa sedação, o sedativo ele já tenha um efeito muito rápido ali, suspenso também, e esse paciente retorne o mais rápido possível para as suas atividades e assim a gente consiga restabelecer essa independência funcional do ventilador mecânico. Lembrando que quando o meu paciente está na ventilação mecânica, não que a intubação, né, o tubo orotraqueal, seja uma barreira para a mobilização precoce, mas ela é uma limitação para a mobilidade do paciente no leito, porque, lembra, o paciente vai estar sedado para poder ser ventilado adequadamente, dependendo da gravidade deste doente. Se tiver também instabilidade, um paciente chocado com instabilidade hemodinâmica, com drogas vasopressoras em doses elevadas, também esse paciente ele vai precisar ficar um pouquinho mais quieto, né? Então a gente avalia os critérios de segurança para a mobilização desse paciente, tá? Então, repousei a musculatura desse paciente, consegui ajustar parâmetros. Cíntia, que parâmetros eu vou admitir o meu paciente? Normalmente, os parâmetros admissionais que a gente vai ajustar no ventilador, eles seguem muito a rotina da própria instituição. Então, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, a gente admite pacientes ali na modalidade PCV, tá? Então, paciente foi admitido PCV. Tem instituições que é em VCV, ventilação por volume controlado, ou ventilação por pressão controlada. O ideal é que inicialmente esse paciente ele seja admitido em um modo controlado. Afinal, é um paciente que ele não tolerou oxigenoterapia, não tolerou ventilação não invasiva e agora eu preciso que ele repouse para descansar essa musculatura para que eu possa de fato evoluir com ele. Enquanto isso, investiga-se a causa de base, continua investigando o que levou esse paciente a uma insuficiência respiratória. Por exemplo, há alguns dias tinha um paciente lá na UTI que era um paciente que internou por uma pneumonia, mas era um paciente que ele estava evoluindo muito bem. Então ele estava com oxigenoterapia, a gente estava reduzindo a oxigenoterapia dele, ele fez uma insuficiência respiratória leve por conta da pneumonia. E aí ele ficou vários dias. Esse paciente ele tinha uma pneumonia fúngica, que era a pneumocistose, e pacientes com pneumocistose, eles são mais suscetíveis a fazer pneumotórax espontâneo. E aí esse paciente, ele fez um pneumotórax espontâneo e rapidamente evoluiu para uma insuficiência respiratória aguda. Esse paciente, até então, como que a gente vai identificar, né? Como que vai tratar a causa base? O paciente, ele estava bem e rapidamente ele evoluiu com queda de saturação, dispneia, taquicardia, sensação, tô com falta de ar, não tô conseguindo respirar. Nesse momento, avalia-se a hipótese diagnóstica, avalia-se toda a história clínica do paciente, essas queixas dele, avalia os exames complementares desse paciente e, principalmente, aquela situação, a clínica ela é soberana, né? A partir do momento que eu observei, eu tinha acabado de atender o paciente, ele estava bem, né? Tinha feito os exercícios bem tranquilo, e aí depois de 1 a 2 horas ele evoluiu com esse pneumotórax. Então, fui lá, auscultei, a ausculta estava alterada, né? Ele estava com som, não tinha som pulmonar, né? Era uma ausculta abolida. Ele tinha uma expansibilidade ali assimétrica e na percussão também era no hemitórax direito, era pulmão direito. E no pulmão direito ele tinha também um som timpânico na percussão,
E aí suspeitou-se um pneumotórax. E aí o que aconteceu? Raio-X, avalia-se o raio-X também. Confirmou o pneumotórax. E aí o que foi feito? Drenagem do pneumotórax. A partir do momento que drenou o pneumotórax, pronto, resolveu. Claro que ele ainda tinha aquela pneumonia, né? De causa base, que estava sendo tratada com os antifúngicos e também o uso de antibióticos. Mas aquela insuficiência respiratória aguda, ela foi resolvida. O paciente na hora reduziu a frequência respiratória, otimizou-se ali, aumentou a saturação dele, ele melhorou, né? Enquanto isso, a pneumonia estava sendo tratada. Então, o que a gente faz? A gente vai oferecer esse suporte, esse conforto para o paciente até que seja resolvida. Muitas vezes, né, em caso de pneumonias, precisa que faça o efeito do antibiótico para que esse paciente ele consiga, de fato, ter condições clínicas de sair da ventilação, tá? E aí, qual é o melhor modo, então? Então, vamos admitir o nosso paciente. Lembra que o nosso paciente vai estar sedado, ele estava muito cansado e agora eu quero dar repouso para essa musculatura. Ideal é que se admita ele no modo controlado, porque ele vai estar sedado. E aí, depois, né, começar o tratamento, dar esse descanso para ele, aí a gente começa a fazer os ajustes, correções gasométricas. E aí depois a gente começa a avaliar esse paciente se ele já tem condições de sair da ventilação mecânica. Esse seu paciente ele já apresenta drive ventilatório? Se o paciente apresenta drive ventilatório, muito bom, significa que a parte principal, que é manter a sua ventilação, ele consegue. Se o paciente ele tem um nível de consciência bom, ele atende comandos, ele tem um Glasgow ali, né, maior que 10, né, maior que 8, mas eu acho que maior que 10 é um Glasgow melhor ainda. Então, ele tem um nível de consciência bom, ele está atendendo comandos, tá? Seu paciente consegue abrir a boca, colocar a língua para fora, consegue. Tá, o seu paciente ele consegue tossir, ele tem reflexo de tosse, a tosse dele é eficaz, a musculatura respiratória dele é boa, os exames dele, os exames laboratoriais estão adequados, sem distúrbio do equilíbrio ali hidroeletrolítico, sem distúrbio considerável de gasometria, né, uma PO2 mais baixa ali, uma acidose respiratória importante ou uma acidose metabólica importante, porque eu sei que vai ter um impacto na respiração. Se o seu paciente está todo ok, ele está fazendo uso de droga vasoativa já em dose mínima, em dose baixa, seu paciente ele precisa de uma FiO2 ali abaixo de 30%, então é um paciente que você já pode evoluir ele, né, para que ele seja estubado. Por quê? Se a resolução da causa de base, né, já foi realizada, se seu paciente já está com os exames laboratoriais, seu paciente não está mais sintomático, não está fazendo uso de droga vasoativa ou droga vasoativas em doses baixas, já está com os parâmetros baixos, tem drive ventilatório, né? Já passou até para PSV, porque ele tem drive, ele já consegue manter a sua ventilação. Então, é um paciente que você já pode iniciar o teste de respiração espontânea com ele e ver se esse paciente ele é capaz de ser estubado e sair da ventilação mecânica, tá? Então, a princípio, a ventilação mecânica invasiva, ela é quando que eu vou instituir na insuficiência respiratória? Quando o meu paciente ele não respondeu às outras terapias, e isso significa que o meu paciente ele exigiu muito da musculatura respiratória e agora ele precisa descansar, né, por um período um pouco mais prolongado. Então a gente sabe, como eu falei antes, a ventilação mecânica invasiva, ela pode nos ajudar, mas ela também pode prejudicar o paciente se for mal usada, se for mal ajustada. Então, aí fala-se um pouquinho também das repercussões, né, da ventilação mecânica invasiva no nosso paciente. Se você não ajusta o parâmetro adequadamente, esse suporte que antes viria para ajudar o seu paciente, agora ele pode causar uma lesão induzida pelo ventilador mecânico. Então, se é um paciente que ele apresenta muita assincronia, se é um paciente que ele não consegue acoplar bem nessa ventilação, e aí ele pode ter uma piora do quadro respiratório dele. Então, é importante que você saiba que a ventilação mecânica ela é muito boa para dar o suporte do paciente,
mas se não for usada corretamente, ela pode causar lesões. A gente sabe que a intubação orotraqueal, ela tem os riscos de trauma, de sangramento, de lesão de corda vocal, por ser um procedimento invasivo. Ela aumenta os riscos de infecção. Tem que ter todo um manejo, um cuidado com a via aérea, prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica, que é outra coisa também que aumenta o tempo de permanência na UTI, o tempo de permanência hospitalar. O fisioterapeuta ele precisa adotar as medidas de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica e também ajustar corretamente, saber identificar as assincronias, saber ajustar os parâmetros adequadamente, saber ventilar o paciente e não só visar ali a gasometria arterial, né? Então, muitas vezes a gente observa ali parâmetros ajustados de forma inadequada, visando ali uma exalação maior, né? Uma exalação maior de CO2. Então, o fisioterapeuta ele precisa ser capaz de identificar, saber como manejar a ventilação mecânica desse doente para que a ventilação não seja um fator de lesão, né? Eu preciso proteger o pulmão desse meu paciente enquanto a terapia é realizada, tá bom? Cíntia, e como é que eu faço, né? Eu ainda sinto que eu não sei muito bem, que eu não sei ainda que modo eu vou admitir meu paciente, eu não sei como é que eu faço para admitir meu paciente. Eu não sei quando que ele vai para assisto controlada, quando é assistida. Eu não sei como que é, eu não sei identificar uma sincronia, eu não sei até quando eu posso admitir uma sincronia, porque a gente sabe que o paciente ele pode ficar muito bem acoplado, mas também alguns ciclos esse paciente ele pode não ir muito sincrônico com o ventilador. A gente tem um índice, né? Um índice de assincronia que a gente calcula, o percentual mais ou menos ali daquele ciclo, né? Do número de ciclos, o tanto de assincronias que aconteceu e a gente observa. A gente sabe que acima de 10% de assincronias num determinado número de ciclos tem esse aumento da mortalidade. A presença de assincronia ela está relacionada ao aumento da mortalidade do paciente na UTI. E aí o fisioterapeuta ele precisa identificar. Bom, então, se você quer aprender a saber qual é o papel do fisioterapeuta na intubação orotraqueal, se você quer saber como que o fisioterapeuta admite um paciente, quais são os parâmetros que você vai ajustar lá no ventilador, se você quer saber como que você vai iniciar a ventilação do seu paciente, para que serve cada parâmetro, como que é, Cíntia, o que é FiO2, o que é, eu não consigo entender o que é FiO2, o que é PIP, quando que eu aumento o FiO2, quando que eu aumento a PIP, eu não sei. Se você quer aprender como que você faz isso também, se você quer aprender a reconhecer quando tem assincronia paciente e ventilador, se você quer aprender como corrigir essas assincronias beira-leito ali na prática, se você quer saber quando que chegou a hora de realizar o desmame desse paciente da ventilação mecânica, Cíntia, eu nunca sei quando eu devo evoluir o meu paciente para o desmame, eu não sei quando que está na hora. Se você quer saber quando está na hora, se você quer saber como fazer um desmame do seu paciente, eu te convido para participar da Semana da Ventilação Mecânica, que vai acontecer segunda-feira que vem, agora, dia 28. As inscrições vão até o dia 28. E lá, na Semana da Ventilação Mecânica, vão ser 5 dias falando sobre ventilação mecânica. E lá eu vou falar tudo isso aqui que eu falei para você. Tudo que eu falei aqui vai estar lá na Semana da Ventilação Mecânica, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, o link está lá na bio do Instagram. É um evento 100% gratuito, 100% online. Faça o seu cadastro, espere o e-mail de confirmação, confirme o seu cadastro e você já está inscrito. Só esperar receber as orientações pelo e-mail, que eu vou te mandar o link para acessar as aulas e também o nosso workbook. Teremos também na Semana da Ventilação Mecânica um livro de trabalho em que nós vamos fazer atividades práticas durante as aulas, tá bom? Para saber se você fixou
o conteúdo que eu ministrei, que eu mostrei, que eu ensinei, e também para que você fixe esse conteúdo, para saber o quanto que você absorveu, tá bom? Então é isso. Encerro aqui a semana, né, de aquecimento para a semana da ventilação mecânica. Seguimos toda a trajetória do nosso paciente com insuficiência respiratória, desde a sua chegada, né, definição, oxigenoterapia até a ventilação mecânica invasiva. Ventilação mecânica invasiva, eu costumo dizer que ela é fácil, ela é muito fácil. Mas quando você coloca uma ventilação mecânica num paciente ali, realmente, e ter essa interação, aí que o negócio complica, tá? Porque você saber, FO2 é isso, PIP é isso, volume corrente é isso, pressão é isso, mas quando você coloca naquele paciente, e aquele paciente ele tem uma doença, principalmente uma doença pulmonar, aí o manejo requer muito mais conhecimento, capacitação do profissional fisioterapeuta. O profissional fisioterapeuta intensivista, ele precisa se capacitar e atualizar-se o tempo inteiro, para que ele possa, de fato, oferecer um atendimento, uma assistência com qualidade, né? Então, o que eu costumo falar, o papel do fisioterapeuta de hoje é diferente do papel do fisioterapeuta de antes. Antes, o fisioterapeuta evitava que o paciente fosse a óbito. Agora, o nosso papel vai muito mais além do que isso. Agora, o nosso papel é o quê? É restabelecer a independência funcional do paciente por conta da restrição ao leito e por conta da ventilação mecânica. O nosso papel é evitar a qualquer custo o declínio funcional desse paciente que vai estar acamado e que vai estar ali com as suas limitações, tá bom? Então, se alguém tem alguma dúvida, pode ser a pergunta, né, desde a semana do começo até hoje, coloca na caixinha aqui. Eu vou abrir os comentários também. Se alguém tiver até alguma dúvida a respeito da semana da ventilação, também coloca aqui para mim, que se eu souber, eu também vou responder, tá bom? Caso contrário, eu me despeço por aqui. Fiquem de olho no e-mail de vocês, que vai ser por lá, que todo mundo que está inscrito na semana, que vai receber as notificações, vai receber as coordenadas para a nossa semana da ventilação mecânica, que está muito boa, tá? Excelente, muito bom mesmo. E só lembrando que nessa semana da ventilação mecânica, eu vou te apresentar uma ótima oportunidade para você que quer se tornar um fisioterapeuta capacitado, um fisioterapeuta diferenciado e um fisioterapeuta que consegue garantir uma assistência integral para o paciente completo, tá bom? Principalmente para fisioterapeutas que estão começando seus atendimentos na UTI agora, fisioterapeutas que sonham em trabalhar na UTI. Hoje, né, teve, não sei se vocês estavam sabendo, mas hoje teve a seleção, a entrevista dos candidatos do curso de aprimoramento que vai ter lá no hospital, né? É um curso de aprimoramento profissional prático, é um curso de 4 meses ali com os alunos. E o que eu mais ouvi hoje foi que era o meu sonho, né? Meu sonho é trabalhar na UTI. Então, se é o seu sonho trabalhar na UTI, outra coisa que eu ouvi também, eu quero ver se é isso mesmo que eu quero, se eu tenho certeza, se eu vou gostar. Então, se você quer saber, se você quer trabalhar na UTI ou não, se você ainda tem dúvida, eu te convido a participar. Vai ser muito boa. Tem uma excelente oportunidade, uma excelente novidade. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Então, eu fico por aqui. Uma boa noite, um ótimo final de semana. E eu vejo vocês na segunda-feira para a nossa semana da ventilação mecânica, que vai ocorrer às 20h07, horário de Brasília, tá bom? Então, um grande abraço, tchau, tchau e até segunda!